Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É com grande prazer que damos início a essa live especial organizada pela LEC. Hoje temos a honra de receber um ícone do setor de locação e construção civil, o senhor Fábio Guerra Lages, sócio fundador do Grupo Orguel. Ele acaba de lançar sua biografia Entre Caminhos e Construções, uma biografia de Fábio Guerra Lages, um relato inspirador que mescla suas memórias pessoais com os valores que guiaram sua trajetória. O Sr. Fábio é uma figura singular. É um gentleman também. Não apenas por suas realizações empresariais, mas também por seu profundo interesse em preservar as memórias de sua família e de sua própria jornada de vida. Sua biografia não é apenas um registro de suas conquistas, mas é um convite para conhecermos o homem por trás do empresário, com relatos emocionantes de sua infância e momentos que moldaram sua vida. Em uma época em que tudo é tão fugaz, registros como esses não têm preço, têm valor, Sr. Fábio. E é uma oportunidade de aprendizado para todos nós, uma oportunidade como poucas. Vale lembrar que já existe um livro, lançado em 2011 pela Fundação Dom Cabral, a grande galeria de empreendedores brasileiros, Fábio Guerra Lages e Francisco de Assis Guerra Lages, Ideias e Caminhos, a trajetória dos fundadores do Grupo Orguel, que traz os registros da jornada empresarial dos dois irmãos. Bom, vamos ao finalmente, agradecemos a presença novamente de todos aqui, e sem mais delongas, vamos receber o senhor Fábio Guerra Lages para uma conversa sobre sua história e as lições que ele tem a compartilhar com o presidente da LEC, Bruno Arena. Agora é com vocês dois. Ok. Muito obrigado, Maru, por essa linda introdução, né? Faço as palavras dessa linda introdução as minhas. Me sinto muito honrado em ter aqui um grande inspirador do segmento de locação, né? O seu Fábio, na minha trajetória como empreendedor, também do segmento de locação de equipamentos, eu me inspiro muito na história desses dois irmãos, né, do seu Fábio, do seu Francisco, como grandes norteadores do segmento de locação de máquinas e equipamentos. Então, mais uma vez, seu Fábio, é uma honra e é um grande privilégio fazer esse bate-bola, fazer esse bate-papo com o senhor. E eu gostaria, eu sei que a gente está falando isso a nível nacional, e eu gostaria muito que o senhor fizesse um briefing de quem o senhor é, né, numa rápida introdução, para que a gente possa aí decorrer nesse momento tão prazeroso, falar um pouquinho dessa grande inspiração que é essa biografia que o senhor acaba de redigir. Eu gostaria muito, então, agradecer a todos e dar a palavra aqui ao meu grande amigo, a um grande inspirador desse segmento, o senhor Fábio, por favor. É o senhor. Ok, Bruno, muito obrigado pelas manifestações suas, são sempre, para nós também, inspiradoras também, e tendo a Casa do Construtor, para nós, da Orguel, também uma referência. Então, nós estamos em igualdade de condições nessa questão do empreendedorismo, da criatividade, da busca de novos caminhos. Então, realmente, nós estamos muito bem, nos sentimos muito bem acompanhados com a Casa do Construtor. Viu? Muito obrigado por isso. Obrigado ao senhor mais uma vez. Eu gostaria, seu Fábio, se o senhor me permitisse, de fazer uma pergunta introdutória desse nosso bate-papo, né? E tem a ver com essa questão do senhor aí da biografia escrita, né? O que motivou o senhor, né, seu Fábio, a fazer esse registro, né, dessa biografia e, na visão do senhor, nesse dado momento, qual é o grande desafio, né, de síntese de ideias, de contar a história? Eu queria que o senhor abordasse um pouquinho esse tema, já que a gente tem tantos empreendedores e tantos membros aí de locação que também têm as suas histórias e que eu acho que isso é uma fonte de grande inspiração aos demais.
Falando em inspiração, eu considero que a sua, ou a iniciativa da ALEC, sob a sua presidência, né, sempre trazendo uma inovação. Então, então, a Casa do Construtor também está oferecendo, já numa atitude de compartilhamento, de compartilhar o conhecimento, porque não tem como desenvolver uma empresa se não houver conhecimento. E essa uma oportunidade como essa, eu imagino tantas pessoas, empresários, locadores do nosso ramo ou não, que fica registrado coisas simples, mas que são da maior importância ou são fundamentais. Então, muitas vezes se observa uma empresa num pique de desenvolvimento muito grande, mas lá por trás tem coisas muito simples, mas são fundamentais. Se não houver, não percorrer todos esses caminhos, todas essas necessidades de atendimento, então não se consegue o objetivo final, que é a satisfação do cliente. Isso é uma satisfação do cliente é fundamental, porque o cliente é que mantém, que desperta no mercado, nos fornecedores, o interesse em conhecer. Então, uma oportunidade como esta, ela mostra muitos detalhes que podem parecer simplório, mas não é simplório, é fundamental. Se não houver, né? Então, isso se fundamenta, por exemplo, no atendimento. Se não tiver um atendimento com muita presteza, com muita qualidade, a responsabilidade do locador, por exemplo, é muito grande, porque muitas vezes se vê uma obra enorme, lá, tá nas alturas aí de, de desenvolvimento da construção, por exemplo, se não houver um atendimento à altura, pode comprometer o desempenho de uma de uma construtora, por exemplo, uma construtora importante. Então, o entendimento sobre a qualidade do atendimento é preciso que haja isso. Nós estamos aqui para atender o cliente, não tem outro motivo, né? Verdade. Isso é um grande fato, né? Mas deixa eu aproveitar esse gancho. Atender em tempo, porque, só para dar um exemplo, uma construtora, como falei antes, pode estar numa fase, vamos dizer, de um prédio de 50 andares, se chega lá na, na 30ª laje, entende? A máquina para. Se não houver um atendimento pronto, uma compreensão do fornecedor como responsabilidade dele, que pode comprometer o desempenho de uma obra enorme, uma obra com todos os índices de qualidade, de responsabilidade. Então, esse pensamento que nós procuramos oferecer, colocando. Em outras épocas, nós, às vezes, promovíamos um encontro onde recebíamos depoimentos de diversos construtores, diversas pessoas, engenheiros, e se não tiver esse comprometimento, a obra não vai. E fica o rastro de uma mancha naquele atendimento. Então, a gente sempre procurou, no nosso caso, nas nossas citações desse livro,
temos uma intenção de mostrar sem reservas. Então, nós somos um livro aberto, porque falar de atendimento é fundamental, mas não adianta falar, é preciso acontecer, é preciso oferecer e confirmar aquilo que foi oferecido. Então, essa é a motivação desse livro, da nossa história. Eu acho que aí já fica a nossa um primeiro grande ponto, né? A gente, aqui, né, seu Fábio, a gente sempre contar uma história para as pessoas que eu não sei se todos sabem, mas nós recebemos o Grupo Orguel, na figura aí do seu Fábio, do seu Francisco, né, do grande amigo nosso Moreira, a questão da empatia, né? A empatia é se pôr no lugar do outro, né? Nós começamos a nossa história graças a essa excelência de qualidade no atendimento, né? Eu acho que essa foi o grande crédito dado a nós no início, há 30 anos atrás, quando começamos, feito dessa busca que o senhor traz da excelência, né? Mas eu queria voltar um pouquinho, seu Fábio, se o senhor me permite. Fique à vontade. Para o senhor, né? Porque o senhor tem uma trajetória na locação já bem ampla, né? Mas se o senhor pudesse destacar qual foi o principal, ou um ou dois, desafios que o senhor viu ao longo da sua carreira, que de fato, para quem está ouvindo, se o senhor tivesse que elencar um ou dois desafios, quais seriam esses desafios no nosso segmento quando o senhor começou o negócio do senhor? O que era um grande desafio na época e que hoje, para quem está começando, pode ser uma história, um ponto de atenção como esse que o senhor disse sobre atendimento? Eu considero que o atendimento é fundamental. Não tem, pode ter o produto melhor, mais caro, mas se não tiver o atendimento, pronto atendimento, a presença de alguém que fale pela empresa, não adianta, foi encaminhado fulano, mecânico, consultor, ou coisa que for, ou seja, foi encaminhado em tempo, mas se ele resolveu o problema, ele, ele ajudou a facilitar o problema, né? Isso é fundamental, que se resolva o problema. Não adianta atender pessoalmente, com toda a atenção, mas não é só isso, é atender, mas resolver. Essa é a nossa crença de que é a principal força que temos, que tem nos alavancado durante esse tempo todo de 63 anos de empresa. Então, e 30 anos da Mecânica, que uma criação mais recente, né? Então, esta qualidade em tempo, qualidade na hora certa, tá? Essa é a minha resposta. Um ponto, aproveitando esse ponto que o senhor traz, é assim, fazendo um paralelo conosco, assim, nós, um momento de muita inflexão para a Casa do Construtor foi em 1998, quando nós transformamos o nosso negócio no modelo de franquia, né? Ou seja, num pioneirismo nesse sentido. O senhor disse, né, que são mais de 60 anos aí empreendendo no segmento de locação. O que foi para o senhor, né, para a história do Grupo Orguel, um momento decisivo de falar, não, olha, vamos seguir esse caminho, que esse é o caminho correto de fazer. Qual foi esse grande momento que o senhor se lembra nessa trajetória? Olha, na verdade, não houve, na minha memória, pode ser que o Francisco, meu sócio, meu irmão, tenha outras considerações, mas, na minha opinião, não houve um ponto de decisão, de virada. O que houve foi uma observação e procura de atender melhor, procura de nós temos que ser melhor hoje, melhor que ontem. Isso
é uma questão muito importante. Então, não houve aquele ponto, mas todos os dias o próprio mercado vem nos ensinando o que é importante, o que é de valor importante para, para atender ao cliente no nível que ele precisa, por causa que as responsabilidades pode parecer, pode não ser visível para o cliente, mas a gente sabe disso, que uma obra descontinuada, ela causa um transtorno extraordinário. E a participação do equipamento, se não houver a participação, não houver a disponibilidade em tempo, não consegue dar sequência numa obra, às vezes, que implica milhões de valor, né? Perfeito. Eu vou também aproveitar um gancho, né, seu Fábio, e, Sim. como eu disse, a gente estava... Opa, pronto. Tá vendo? Tá, não, tá, aqui para mim está perfeito. Só um minutinho. Também aqui, também. Isso, está excelente. Eu vou aproveitar esse gancho que o senhor disse, né? E a gente estava conversando nos bastidores, né, um pouco antes de a gente iniciar aqui, e eu contei que quando eu me formei, né, na faculdade, comecei a trabalhar no ramo de locação, na casa do consultor, ao longo do tempo, uma das biografias que mais me inspiraram foi a história do senhor, do seu Francisco, na escrita, como bem Amaral ponderou, né, naquele livro escrito da Fundação Dom Cabral, né? Isso me serviu como uma inspiração na época como jovem, né, ainda muito incipiente na relação, né, de locação, de entender o segmento, coisa e tal. Que conselho, seu Fábio, o senhor daria para a nova geração que vem, né? No caso, quando eu falo nova geração, esses novos empreendedores que vêm surgindo, né, na casa dos 20 e poucos anos, né, que é uma geração posterior à minha. Que conselho o senhor daria para esse segmento tão apaixonante que é o nosso, né? Eu falo isso porque eu sou um cara apaixonado por ele. Então. E você tem razão, porque realmente é apaixonante mesmo a participação do fornecedor, no caso, somos os fornecedores, a participação dele é importantíssima. Então, essa sensação que provoca na empresa, porque isso contagia a toda a equipe da empresa, como você está dizendo, do seu entusiasmo logo formado, sou entusiasmo em oferecer o melhor possível. E a empresa, o que eu vejo na empresa é que ela precisa ter o propósito de melhorar sempre, não tem um ponto de chegada, é uma caminhada, entende? Todos os dias a gente precisa ser melhor e precisamos contagiar toda a equipe, porque se não contagiarmos, pode ser que a conversa, as tratativas sejam bem colocadas, mas se não passar para o colaborador, ele pode perder toda aquela oportunidade que teve de ouvir e de conversar e discutir sobre o assunto, não perde toda essa oportunidade. Nós, por exemplo, somos frequentes fornecedores, olha, participantes de feiras. É uma oportunidade belíssima, onde a gente vai se conhecer diversas opções, clientes, não só para o cliente, porque é um ponto de encontro. Então, se seja nos Estados Unidos, tem uma feira aqui e ali, outra na China, outra no Japão, a gente saiu rodando o mundo, aproveitando a oportunidade de aprender, de ver as inovações
Então, não tem um ponto certo para não, vamos chegar nesse ponto de atendimento. Não, não vamos. Nós vamos melhorar sempre. E é preciso, naturalmente, conhecer para, para comparar, né? Então, essa é a minha fala nesse sentido. Isso prova, né, seu Fábio, que assim, a resiliência, né, que é um termo muito usado, né, ninguém é um empreendedor de sucesso ao acaso, né? Ninguém é Não, um empreendedor que acordei empreendedor, faço duas, três coisas, vou virar multimilionário, vou ter, quer dizer, eu não sei se eu falo, mas eu não acredito muito nisso, né? Eu creio nessa história da resiliência, do trabalho árduo, né? E também da busca pela melhoria contínua, né? Acho que é isso que o senhor traz, né? Correto? é exatamente. É exatamente. Se não tiver esse compromisso pessoal de ser melhor a cada dia do que um dia anterior, não passa, não vai. Então, é preciso prestar atenção no mundo. Eu acho que eu acho que esse é o ponto, né, principal, né, seu Fábio, porque nós não somos mais uma economia nacional, e sim uma economia globalizada, né? Isso. Perfeito, perfeito. E mais uma curiosidade aqui que eu tenho, né? Como é que foi, ou como é que é, né, essa agenda vivida, né, do senhor e do seu Francisco ao longo desses anos, né, conciliando, né, essa empresa, esse grupo tão grande como o Grupo Orgel, também uma grande fonte de inspiração para as próprias entidades associativistas, a LEC, Sindilec Minas, vida pessoal. Como é que o senhor conseguiu, né, seu Fábio, junto com o seu irmão, né, seu Francisco, conciliar todas essas agendas e, e, e ainda ter tempo para ser uma fonte de inspiração, né, nessa maravilhosa obra que o senhor escreveu? Como é que é essa jornada desse multi-empreendedor em todas essas frentes? Eu acho que é o interesse, é o gosto de fazer, é o prazer de fazer, porque aí surge a motivação e, naturalmente, com motivação, sempre o empresário, seja quem for, vai encontrar um espaço para aquilo que considere mais importante naquele momento. Eu acho que não tem como citar um determinado ponto, vamos chegar nesse ponto. Não vamos chegar. Não tem ponto a chegar, tem uma caminhada a fazer. Perfeito. E uma pergunta que eu tenho aqui, muito linkado a se o senhor tivesse que extrair, né, e passar isso aos leitores das obras bibliográficas do senhor, quais seriam os pontos de atenção que o senhor falaria a esses leitores? Ou seja, o que o senhor gostaria de evidenciar e deixar isso como legado, né? Só para citar um exemplo, né? Meu pai recentemente escreveu um livro também, né, que chama Carta aos Bisnetos, né? Que era uma visão para duas gerações à frente dele. Eu queria que o senhor, se fosse possível, que lição que o senhor gostaria que fosse deixado de legado nessa trajetória, né? Eu achei essa abordagem do meu pai muito inteligente, porque, de fato, ele sabe que ele vai conhecer o neto, mas o bisneto é muito difícil, né? Então, no caso dele, ele quis mostrar o mundo dele, né, com a visão dele, para duas, três gerações para frente, né? Como é que o senhor o que o senhor gostaria de, olhando para o futuro assim, o que o senhor gostaria de deixar lá na frente com um grande legado? Olha, eu considero que o fundamental para qualquer atividade é a melhoria contínua. Não tem, não tem outro caminho. Entende? Se as gerações futuras derem continuidade ao processo
de melhoria que vem sendo adotado. Então, eu acho que os colaboradores e os sucessores vão naturalmente assimilar esse mesmo desejo de melhoria, porque não tem outro caminho. E você falou bem aí que a empresa não surge de uma hora para outra, não tem como, ou pode ter o capital que for, se não tiver essa vontade, esse desejo, a gente vem assistindo essas ocasiões de insucesso, são poucos, felizmente, pouquíssimos, mas o, no nosso ramo sempre se depara com dificuldades. E essa dificuldade, não tenha medo da dificuldade, acredite na solução, acredite que a solução está à frente. Não existe empresa que nunca passou por dificuldade. Eu, pelo menos, não conheço. Mas, ao longo do tempo, ela vai se ajeitando, se arrumando e se consolidando no mercado. Esses 63 anos que a Orgel, né, que o Grupo Orgel já vem acontecendo, tem, isso se repete em todos os lugares. Inclusive, nós tivemos dificuldades nesse algum momento, mas sempre a nossa fala foi: vamos superar, vamos em frente. A solução virá na frente, não é atrás. Não, não busque recuar, vamos para frente. Eu acredito muito nisso, que a solução está à frente. E um ponto, né, assim, que eu queria também aproveitar da nossa conversa, a gente fala muito aqui internamente que a Casa do Consultor é uma grande família, né? Ou seja, uma família de franqueados, uma família de fornecedores, quer dizer, todos que, de maneira direta e indireta, nos contribuem, a gente considera como uma coisa única, né? Indo para o âmbito um pouquinho mais pessoal, né? Como foi nesse processo a família, né? E eu vou tentar ser específico na minha pergunta, seu Fábio, assim, hoje a maioria dos locadores, né? Estima-se que a gente tem mais de 20 mil locadoras no Brasil, desse segmento que nós atuamos, são empresas familiares. Na visão do senhor, qual é o papel da família, né, para o empreendedor, especificamente aí do locador, né? Do empreendedor que tem um negócio familiar, que tem a família no negócio? Que lição que o senhor traz desse processo e o que o senhor entende ser o ponto importante na trajetória, né? Estou dizendo, para quem não sabe, a Casa do Consultor vem passando por um processo transitório de segunda geração. E é um enorme desafio, né? Não é fácil, né? Então, eu queria que o senhor explorasse um pouco esse tema, se possível. Esse tema realmente ele é complexo, é difícil, mas tem solução. Não, porque chega num ponto, na primeira geração, dos fundadores, eles desenvolvem com todo aquele ímpeto de melhoria, de busca de soluções, então, mas, em seguida, depara com a segunda geração. Mas a terceira já está aí ouvindo, às vezes em casa, dentro da família, aquilo vai contagiando os familiares, né? Então, eu acho que o que eu posso dizer nesse sentido é, informar de uma maneira profissional, de uma maneira adequada, informar a todos os membros da família o que é a empresa, o que é uma empresa, por que uma empresa vai bem, por que não vai, por que uma empresa quebra, porque ele tem que estar informado, porque, na verdade, o
o colaborador, o familiar, ele não teve oportunidade de se informar. Então, daí a pouco, ele vê circulando um valor até elevado e não prevê, não vê. O que ele sabe é conhecimento daquilo que é o mundo dele. Mas o mundo não é somente restrito à atividade da pessoa, do familiar. É preciso que ele tenha uma visão global. Então, não vejo outra maneira de, de informar, de conscientizar o familiar quanto à necessidade dele saber, dele entender. Não tem outra forma, não. Nós, na Orgel, e Mecan também, nós participamos durante 2 anos na Fundação Dom Cabral, um programa que chama, daqui a pouco eu me lembro, é um programa de preparação dos familiares para a compreensão da empresa. Então, e aí começa desde um fluxo de caixa, do valor, o que se como que acontece uma empresa, aquilo que é receita, aquilo que é despesa, aquilo que é custo, enfim, dá essa noção para o jovem, né? Talvez para o jovem ainda ainda muito jovem, não fica mais difícil para ele assimilar, mas não tem outro caminho. É, é, é o que se pode fazer, né? Então eu tenho, mas eu já vejo muitas pessoas fazerem isto. Por exemplo, na Orgel, os meus filhos, o Sérgio e Leonardo, também Andréia, logo que chegaram a 14 anos, que não podiam trabalhar, não tem como trabalhar antes, não é permitido, eles começaram a trabalhar fazendo serviço primário mesmo, elementar, mas aquilo foi dando um gosto para eles, por saber. E dali a pouco surgiu, eu só estender a esse ponto, o Sérgio, por exemplo, era na época de 12, 14 anos, ele gostava muito de skate e tinha uma demanda muito grande por substituição de rolamento de furadeira, de serra e tal. E aquelas aquelas máquinas que precisavam trocar o rolamento, não dava para trocar o rolamento, somente trocar o rolamento, mas ele tinha condição de trabalho, entende? E já pegaram daqui por aqui, o Sérgio já pegava, mas tudo com nota fiscal direitinho, sem nenhum, sem nenhuma artimanha para conseguir, para perceber o negócio. E com isso, ele chegou a ter um negócio de rolamento usado para andar no skate. Então, as coisas assim vêm acontecendo, a gente vê como simplicidade, simplório, mas não é simplório. Vai aprendendo naturalmente. Então, eu acho que é informar, né, ao familiar o que ele precisa fazer, é se informar. Não tem outro caminho do que se informar, porque se surgir uma pessoa familiar que já entra num posto elevado e não conhece a tramitação, a movimentação toda
da empresa, então ele não consegue aprender, não consegue entender do que se passa na negociação. Eu até ouvindo o senhor, né, me remete muito aqui um pouco da nossa história, né, ou seja, da história, o senhor comentou do Sérgio, né, eu comecei na empresa como office boy, e aí passei, acho que, por todos os departamentos possíveis, e hoje, né, ocupo aqui uma posição de diretoria, mas de uma jornada de 20 anos, né? O senhor comentou muito sobre educação, né, no sentido da Dom Cabral, né? Isso. Eu fiz um curso pelo IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que fala muito sobre a formação de conselheiros, né? Justamente para preparo aí para se preparar para sentar numa cadeira de tomada de decisão, né? E às vezes as pessoas, né, seu Fábio, acham que isso demanda grandes complexidades, né? Mas de fato, pelo menos a experiência nossa, é que com pequenos temas você pode avançar, né? Não precisa querer complicar demais, né? Eu acho que o ponto, pelo menos para nós, eu não sei a opinião do senhor, eu queria até ouvir isso. Acho que o grande desafio é a comunicação transparente, né? Eu não sei em relação ao senhor, mas o senhor vê isso como um grande desafio, né, de uma empresa que vai crescendo? É fundamental, não tem jeito. Porque não tem outro jeito. Porque, no nosso caso, mas eu vejo muitas empresas fazendo isso, no nosso caso, nós sempre procurando, desde quando no momento em que atuava na empresa o Francisco e eu, e outros colaboradores, a gente sempre buscava meios de comunicação, meios de ajuste, participação em grupos em associação, como, por exemplo, eu participava, me afastei agora, porque acho que devia passar, mas na associação comercial fui vice-presidente muito tempo, muitos anos, né? O Francisco também foi membro da diretoria do, do Sindilec, que foi criada por nós. Eu tive a iniciativa, o Francisco também. Então, nós temos essa partida, né, da Federação das Indústrias. Nós nos aproximamos dessas entidades que têm como objetivo melhorias. E é isso mesmo que nós buscamos sempre a melhoria. Então, o que temos que oferecer ao novo empresário é isso, é conhecimento. Conhecimento da gestão, do fornecedor, do fornecedor, do mercado. Do mercado. Nós temos uma política de, de amizade. Nós somos amigos de todos os nossos, espero que sim, mas todos os nossos fornecedores são fornecedores amigos de nossa presença, como é o nosso caso, com a Casa do Consultor e outros aí que têm como objetivo melhorias. Nós estamos buscando a melhoria. É claro que a gente não consegue, de um dia para o outro, colocar uma complexidade à frente dos operadores, mas não vai ser desse jeito, até mesmo porque demanda capital. Então, aos poucos, aos poucos. Então, nós, por exemplo, a informática, que ela vem transformando o mundo empresarial e o mundo, né? Então, desde 1976, nós
apanhamos no bom sentido, porque aprendemos também, nada foi em vão. Então, compramos equipamento inadequado, contratamos programadores inadequados, buscamos soluções que não corresponderam à nossa expectativa, mas tudo isso é aprendizado. Então, considero que a gente vem crescendo do ponto de vista do conhecimento do equipamento, conhecimento técnico, do produto e do marketing, que é também uma forma, né, de nos ligar às, às empresas, né? Essa é que é a... Então, eu não teria uma informação ou uma sugestão isolada, faça isso ou aquilo, não existe, na minha opinião. O que existe é o processo de aprendizado contínuo. Então, estamos aprendendo todo dia. Mas o mundo tá se virando e se modificando todos os dias também, a todo instante. Pode pesquisar alguma coisa que tem alguma coisa nova hoje. Mas essa é a sugestão que eu apresento. Não adianta participar também de uma feira, fazer belos investimentos e não aplicar aquilo que foi verificado, foi aprendido, né, nessa visita a uma determinada feira. Eu acho que esse tema, né, eu estava tomando um pouco de nota aqui, né, seu Fábio, eu sou ainda o pessoal fala muito da caneta, do lápis, né, mas eu acho que toda vez que a gente tem uma oportunidade como essa que eu estou tendo, e vocês que estão aí na internet também, de ouvir uma grande aula sobre, o que ficou muito nítido e claro, né, é o aprendizado, né? É essa inquietude positiva de sempre buscar algo a mais, né? Sempre buscar algo a mais. E tem dois pontos aqui que eu queria explorar um pouquinho com o senhor, e que são coisas que eu me deparo hoje em dia. Eu quando me formei no segmento, quando me formei em administração de empresas, eu não entendia para que servia isso, né? A gente via propósito, valor, missão e coisa e tal. Eu achava que isso, na época, estou falando isso há mais de 20 anos, era uma coisa que não tinha muito sentido. E hoje, cada vez mais, eu vejo que isso não só faz sentido, como isso é o futuro, né? Porque não adianta nada a gente construir algo sem um alicerce bem feito. E uma das características que eu posso dizer do grupo, e do Grupo Orgel, e aí na figura do senhor, é a questão da questão da ética e do propósito. Qual é, na visão do senhor, o grande desafio desses dois temas? Como traduzir aquilo que o senhor Fábio, o senhor Francisco, quando começaram o negócio há 60 anos atrás, como traduzir isso para uma empresa hoje que é grande, mas que começou pequena, que eu acho que é a realidade de muita gente, né? Como conseguir manter isso ao longo de tantos anos e dessa jornada aí tão bonita que a gente conhece? Queria que o senhor explorasse um pouquinho esse ponto. Olha, eu entendo que vamos chegar na questão do cliente, do mercado. Não tem outro jeito de desenvolver se não for com atendimento de alta qualidade. Questão de ética não é viável. A gente depara com muitas situações de empresas que às vezes chegam no mercado, aparecem fazendo suas contas malucas lá, mas que não passa nos cálculos. Então, eu acho que tem que ter conhecimento suficiente para
obter o resultado seguro, porque não adianta o resultado hoje e ter ali amanhã uma dificuldade maior, às vezes intransponível. Então, eu acho que isso que é preciso. A Orgel nasceu, o setor de locação da Orgel e da Loquigel, como da Mecan também, sempre teve como propósito o atendimento. Entender do produto, entender do cliente, entender da produto, cliente e fornecedor. É um tripé fundamental. Se não tem um bom atendimento, se não tem um bom atendimento, não tem uma relação boa com o fornecedor, e escapou a minha lembrança. Mas cliente, fornecedor, cliente, fornecedor e... Bom, Se o senhor me permita, seu Fábio, a gente estava falando muito sobre o senhor ponderou, eu fiz uma pergunta sobre ética, valores e propósito, né? Qual é o desafio? O senhor ponderou bem sobre a questão da melhoria contínua, né? Dando foco da questão do atendimento de alta qualidade, né? Como drive principal aí desse processo, né? O senhor estava dando alguns exemplos de como o Grupo Orgel, ele lida com essa situação, né? Então, eu acho que, se não me falha a memória, né, eu sempre nas minhas anotações foi dessa maneira, né? E aproveitando também essa oportunidade, eu queria um pouquinho que o senhor falasse para a gente um pouquinho da biografia do senhor, né? Até para quem está ouvindo, né, e quer ouvir um pouco da história, né? O que inspirou o senhor a escrever, né, esse livro? O que foi essa grande chama, né? E aqui, né, de um empresário, empreendedor, que tem um espírito associativista, colaborativo, né? E agora também aí um grande escritor, né? Então, queria que o senhor explorasse um pouquinho esse tema para quem está ouvindo, né? Até para sentir um pouco do gostinho e, de antemão, recomendo a leitura dos livros da biografia, é maravilhosa. Então, por favor, senhor Fábio, queria que o senhor deixasse essa mensagem a gente aqui. Olha, eu considero importante a gente realmente relembrar o começo, porque ele permanece ao longo da empresa em outros patamares que ela se encontre. Ela precisa recorrer àqueles ensinamentos, àquele aprendizado, porque pode haver uma sofisticação, uma informatização, mas isso não supre a necessidade de um acompanhamento. Acompanhamento é fundamental, a empresa não vive sem acompanhamento. Então, você, Bruno, que fez o curso de administração, né? Sim. E é muito comum isso, a pessoa estudando um tema que ele não está enxergando ainda, no momento que ele está estudando. Mas depois ele vê logo que, mais à frente, ele vai encontrar as razões de determinado currículo escolar, né? Então, eu acho que tem que ter controle. A empresa tem que ter controle, não tem jeito. Porque, às vezes, a maioria das empresas, grande maioria,
ela começa pequenininha, não tem dinheiro. Então, aqui no nosso segmento, a grande maioria das empresas são pequenas, começaram pequenas, muito pequenas, e conseguiram desenvolver. E, às vezes, desenvolve até muito bem, até um certo ponto, e quando entra na questão da sucessão, é um problema, um ponto que precisa de atenção especial, porque se o jovem, o sucessor, não tiver preparado, ele não vai entender o porquê de cada exigência, de cada situação. Então, é preciso que ele vá adquirindo esses conhecimentos desde o princípio, desde o começo. Então, eu acho que essa é uma é uma é um propósito que eu considero fundamental. Se não controlar, não tem sucesso. É preciso controlar, porque não adianta. É muito comum no nosso meio aquele, bom, essa máquina custa tanto, quanto eu vou aplicar no banco, vou aplicar ali, e ele esquece, às vezes, né, se colocar nesse ponto as questões da administração, dos riscos, das questões trabalhistas, das questões. Então, ele tem que ter todo esse pano de, de entendimento para ele saber que realmente as coisas são boas, são fáceis, fáceis no sentido que são aprendizados viáveis, possíveis, mas se não aprofundar, não mergulhar no tema, ele não consegue avançar, porque vai muito bem até um certo tempo e depois chega, sobrou dinheiro no caixa, vamos gastar. E na frente, como será? Né? Então, É, esse controle é fundamental. eu acho que o senhor traz um ponto muito importante, né? Quando a gente fala da questão de controle, né? O empresário, né, precisa ter uma educação financeira muito, muito robusta, no sentido de que é importante, né? A gente até recentemente, há um ano e meio, 2 anos atrás, nós lançamos ou relançamos um tema que é locador, entenda suas contas aqui pela entidade. E, no caso, a gente percebeu que o volume de adesão desse material foi gigantesco, né? Dado a importância que o nosso segmento dá a essa situação, né? Ou seja, de gestão dos dados, né? E aí, na fala do senhor, né? E assim, muita coisa que aprendi no início de carreira, eu não via muito sentido, né? Mas acho que só com a maturidade do tempo a gente começa a entender, né? Quando a gente escuta muito a visão de longo prazo, né? Uma pessoa de 20 anos, uma visão de longo prazo não faz muito sentido, né? Mas eu já passei dos 40, seu Fábio. Então, assim, eu começo a entender que a visão de longo prazo, Está né? como se tivesse ainda os 40. Obrigado. Assim, a gente tem que olhar sempre para frente, né? Mas assim, é muito rápido. Se a gente não se prepara, de fato, as coisas acabam até atropelando, né? Seu Fábio, eu gostaria, infelizmente, assim, até para a gente dimensionar tempo aqui eu já recebi uns 2 puxões de orelha aqui no vídeo, mas eu queria aproveitar esses 5 minutos finais que nós temos juntos e eu queria que, se tivesse que o senhor mandar uma mensagem para esses nossos locadores, para os nossos fornecedores, para todo mundo que se dedica e ama esse segmento de locação de máquinas, que mensagem, né, o senhor gostaria de deixar para essas pessoas,
aí para que essas pessoas pudessem, pelo menos, pensar um pouquinho, né? Eu gostaria muito de ouvir isso para o senhor. Olha, o que eu posso dizer é preparo. Você vai entrar num determinado ramo, a gente escuta muito, vê muitas coisas, que alguém pegou um dinheiro de surpresa, sem considerar por de onde veio aquele dinheiro, e daí a pouco começa a aplicar de uma forma sem análise, sem avaliação. E depois não vem o retorno. Então, não tem como a gente atuar se não tiver o controle. E o controle é quanto custa, né, no nosso ramo, quanto custa um aluguel, quanto custa uma viagem, quanto custa... Todos os custos, eles precisam estar enumerados. Se eles não tiverem reunidos, o que a gente não avalia é o quanto tem que se fazer para reunir no final da planilha o resultado ou positivo ou negativo. A gente não. Mas é muito trabalho, é muito item que tem que ser avaliado e considerado. Porque quando a gente olha de longe, tem uma visão, mas quando convive com... Porque a visão é diferente. Então, o que eu considero muito importante é controle. Claro que temos o mercado, avaliação de mercado, contato com o cliente, permanência do contato, eu acho que é fundamental, porque nem sempre a empresa tem condições de manter uma equipe de contato externo e interno. É preciso ter contato, porque todas as pessoas, todos os empresários estão à procura de melhoria, à procura de mais mercado, estão querendo um pedaço do mercado. Isso é comum, e nada mal, é competição, é concorrência, é isso mesmo. Mas se não tiver essa consciência, pode deparar com surpresas desagradáveis. Gente, primeiramente, seu Fábio, mais uma vez, eu queria, em nome da LEC e de todas as entidades de classe, agradecer ao senhor, né? É um grande privilégio. Infelizmente, a gente tem uma hora aqui meio cronometrada. Eu gostaria muito de agradecer a disponibilidade do senhor e de ter aceitado o convite para esse bate-papo tão prazeroso. Eu gostaria de ficar aqui a noite inteira para a gente conversar, mas é isso. Eu deixo aqui as pessoas, né? Fábio Guerra Lages, um dos maiores empresários do segmento de educação de máquinas e equipamentos desse país, escrevendo aí Entre Caminhos e Construções a sua autobiografia. Mais uma vez, meu muito obrigado. Ok, Bruno. Eu agradeço também muito a sua disponibilidade, primeiro pelo convite, seguida pela sua disponibilidade e preparo que você demonstra ter no seu ramo de atividade. Então, eu acho que faço um registro numa outra ocasião, eu faço um registro vou registrar que, olha, já estive no evento promovido pela Alex, né? E onde o Bruno foi o coordenador, Imagina. né? O senhor é muito gentil, mas como Mas, o senhor representa a gentileza do grupo e de toda a família Guerra Lages, aí mais uma vez é um grande privilégio desejar ao senhor excelente noite e excelente noite a todos que estão aí nos ouvindo. Obrigado mais uma vez, gente. Bruno, muito obrigado a você, obrigado
aos demais que estão nos escutando. Fico feliz dessa... Eu que estou aproveitando essa oportunidade e vou, naturalmente, levar a gravação desse vídeo para mostrar outras empresas e, naturalmente, promover, mostrar empresas como Casa do Construtor, que tem uma história muito bacana, muito importante, mas não abordamos hoje, então, mas realmente nós somos admiradores. Imagina. Da... Teremos mais oportunidades, eu tenho certeza disso, seu Fábio. Grande abraço e peço abraço, gente. Por favor de levar ai, meu Deus. Ao meu pai, o Expedito e o seu Altino? Tá certo. Exatamente. O Expedito, o Altino, e a você. Imagina. Nossa, muito obrigado. Obrigado a todos, pessoal. Obrigado, Maru. Obrigado, pessoal da produção. Seu Fábio, mais uma vez, muito obrigado em nome aí da LEC, em nome de todas as entidades, em nome da casa e do segmento de locação. Boa noite a todos. Obrigado, boa noite.